Peixe Polypterus. O aquarista do século XXI tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby do aquarismo, mas da vida em nosso planeta. A você que ama o hobby do aquarismo, a criação de peixes, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta os nossos vídeos, venha participar do nosso grupo, divulgue os seus conhecimentos e produtos de aquarismo e piscicultura. Então, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Meu hobby, minha paixão é o aquarismo, a pesca, a criação, o aprendizado e o conhecimento e curiosidades sobre vidas aquáticas. Se você também é apaixonado por essa prática, compartilhe esse vídeo e ajude a divulgar e preservar o aquarismo, a pesca, a piscicultura, a natureza como um todo. Carmona Aquarismo. Conforme o andamento desse vídeo, vamos apreciar aquários de grandes aquaristas do Brasil que tenham em sua fauna o peixe a ser abordado, que é o peixe Polypterus. Tá? Um peixe muito legal, muito apreciado aí no aquarismo. Então, o que eu preciso saber antes de adquirir o peixe Polypterus? E por que é importante que eu tenha essas informações? Tá? Peixe Polypterus. Distribuição, habitat. Onde é que tem peixe Polypterus? Tá? Informações técnicas sobre a água, parâmetros da água ideal para o peixe Polypterus. Qual é o pH da água do peixe Polypterus? pH, potencial hidrogeniônico. Esse peixe ele é de água ácida, neutra ou alcalina? Qual é o GH, que é outro parâmetro? Significa qual é a dureza da água do peixe Polypterus. Tá? Ele é um peixe de água macia, mole, dura. Temperatura ideal da água para esse peixe. Ele é um peixe de água fria ou água quente? Qual tamanho pode alcançar o peixe Polypterus? Quanto tempo pode viver o peixe Polypterus? Qual é o tamanho do aquário ideal para ter o peixe Polypterus? Eu quero ter um peixe desses. Eu tenho, meu aquário tem o tamanho ideal para receber esse peixe? Como é que é a decoração do aquário para o peixe Polypterus? Seu comportamento, sua sociabilidade no aquário. Tá? Alimentação correta para esse peixe. Como é que eu devo alimentar o peixe Polypterus? Reprodução do peixe Polypterus. Quanto custa um peixe Polypterus? Tá? Dimorfismo sexual do peixe Polypterus. Eu consigo diferenciar facilmente o macho da fêmea? Tá? Então, por que é importante que eu saiba tudo isso? Tá? O que eu preciso saber antes de adquirir o peixe? Tá? Polypterus e colocar no meu aquário, ou se eu for colocar numa caixa d'água, tá? Então, nome popular, Polypterus, nome científico, também pelo mesmo nome, Polypterus. Nomes comuns que esse peixe é chamado: biquir cinza, biquir de Senegal, Polypterus cinza, Polypterus senegalense. Pertence à família Polypteridae. Distribuição e habitat. Onde tem esse peixe? É um peixe africano. Tá? Ele habita a bacia do Nilo e na África Ocidental, incluindo Senegal, Gâmbia, Níger, Volta e bacias do lago Chade, bastante difundido
ocorrendo em pelo menos 26 países africanos, incluindo Benin, Camarões, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quênia, Níger, Nigéria, Senegal, Sudão, Zâmbia, entre outros. Encontrado em ambiente lêntico de águas rasas, tá? Como pântanos, charcos e lagoas de água doce. Então, sua origem, África, Congo. Sociabilidade, sozinho ou casal, tá? Agora, parâmetros da água. Potencial hidrogeniônico. O que é isso? É o pH da água. O Polypterus peixe, ele é de água ácida, neutra ou alcalina? Segundo pesquisas aqui, o pH do Polypterus varia de 6,2 a 7,4. Então, levemente ácido até neutro. Temperatura do peixe Polypterus varia de 20 graus, 24 graus Celsius a 30 graus Celsius, um peixe de água quente. A dureza da água, tá? Varia da dureza mole à média. Então, segundo a tabela de GH, dureza geral, tá? De 0 a 4 DH, eu tenho uma água muito macia, tá? De 4 a 8 DH, eu tenho uma água macia, e de 8 a 12 DH, uma água média, tá? Então, ele deve variar aí de 4 a 12 DH. Expectativa de vida, um Polypterus pode viver 20 anos ou mais. Como é que é a dificuldade de manutenção do aquário? É uma dificuldade média, tá? Tamanho adulto, ele pode chegar aproximadamente 35 a 45 centímetros. Qual é o tamanho do aquário mínimo para que eu receba um Polypterus? Tá? 400 litros. Sobre o aquário, outras informações, tá? O aquário precisa ser bem grande, já que eles são peixes que crescem bastante, tá? Deve ter um substrato de areia, algumas folhas junto ao fundo, rochas e troncos, que forneçam abrigos, plantas flutuantes, água mais quente, ácida e uma filtragem redobrada. São os componentes ideais para criar um ambiente agradável para o peixe Polypterus. Eles são peixes que podem chegar a aceitar ração, mas eles têm preferência por alimentos vivos. Ofereça camarões, caramujos, larvas de besouro, tá? É o tenébrio, peixes pequenos que sejam criados em cativeiro. Nunca os coletados diretamente na natureza. Podem gerar doença no peixe Polypterus, tá? E esses serão engolidos em uma bocada só. O comprimento do aquário é mais importante do que a profundidade, tá? Então, no aquário de 400 litros, veja aí as medidas em que o comprimento, tá, seja mais importante aí que a largura ou que a altura. Utilize substrato arenoso e macio, tá? Assim como troncos, pedras, formando repúgios. Deve-se manter o aquário totalmente tampado, tá? Porque essa espécie é perita em escapar do aquário. Ela pula para fora do aquário. Espécie extremamente pacífica e a mais ativa do gênero, tá? Bastante resistente, de hábito noturno, embora seja comum vê-lo nadando durante o período diurno à procura de alimento. Ele pode ser mantido em aquário comunitário, com peixes de porte médio e igualmente pacíficos. Peixes menores que couberem em sua boca serão comidos, qualquer peixe, principalmente durante o período noturno. Alimentação. Na natureza se alimenta de peixes
crustáceos, insetos, vermes e material vegetal. Para incentivar a reprodução e manter seu peixe saudável e com belas cores, é recomendado oferecer alimentos vivos ao menos uma vez por semana. Dimorfismo sexual. É fácil distinguir um Polypterus macho do Polypterus fêmea? É difícil de identificar, tá? A nadadeira anal do macho é mais grossa. A fêmea apresenta o ventre roliço, principalmente em época de desova, tá? Importante. Essas características aparecem em peixes no final do estágio juvenil e em adultos. A diferença sexual entre filhotes é mais difícil de ser observada. Comportamento e sociabilidade. Eles irão comer qualquer peixes que caibam em suas bocas, mas podem ser mantidos normalmente com peixes maiores. Possuem hábitos noturnos e gostam de se esconder durante o dia. Reprodução. Ele é ovíparo. A fêmea libera os seus ovos na água, o macho os coleta com a nadadeira, fertiliza e depois espalha sobre musgos, plantas de folhas finas, raízes flutuantes, tá? Bruxinhas, pedaços de lã presos a algo que flutue, parecido com aquela planta que serve para criar quenguel ou carpa, tá? A planta artificial. Os pais não cuidam da cria e devem ser separados assim que a desova termine. Os ovos eclodem em 3 a 4 dias, quando mantidos em temperatura mais alta. E após cerca de uma semana, da eclosão, os alevinos já consumirão o conteúdo do saco vitelino e começam a nadar. A partir do momento em que os filhotes apresentam nado livre, pode-se oferecer rações específicas para alevinos de ovíparos e alimentos vivos, tá? Como infusórios, microvermes, náuplios de artêmia. Conforme os filhotes forem crescendo, alimentos vivos de maior porte podem ser oferecidos. Tá? É recomendado se usar o filtro interno de espuma ou então colocar perlon na entrada de água do filtro externo para evitar sugar os filhotes quando em aquários próprios para reprodução. Curiosidades. Polypterus foi descrito e nomeado no ano de 1802, tá? Por Ethnie Geoffroy Saint-Hilaire. Tá? Polypterus é um gênero de 10 espécies de verde a amarelo-marrom. Os naturalistas não tinham certeza se consideravam esses peixes como peixes ou como anfíbio. Tá? Se fosse peixe, que tipo era? Ele era ósseo, cartilaginoso ou peixe-pulmão? Alguns consideravam Polypterus como um fóssil vivo, parte do elo perdido entre peixes e anfíbios, ajudando a mostrar como as barbatanas de peixes evoluíram para se tornarem membros emparelhados. Polypterus é o único vertebrado conhecido a ter pulmões, mas não traqueia. Tá? A etimologia do nome do gênero, né, deriva de uma combinação do grego poly, que significa muitos, e a palavra raiz pterum, tá? Que é muitas barbatanas. Descrição: maxila superior ligeiramente proeminente, ou às vezes mandíbulas são de igual comprimento. A escama é ganoide, coloração da superfície dorsal uniforme, verde e oliva, e inferior ventral branco, sem manchas. Nadadeira de cor cinza, espécimes juvenis podem apresentar 3 faixas longitudinais escuras nos flancos, que somem quando adulto. Ocorrem em riachos marginais e lagoas de água doce, normalmente em regiões enlameadas,
onde pode ser encontrado quieto ou deslizando, como uma cobra. Durante as horas mais quentes, vem à superfície da borda externa da vegetação, mas volta para o fundo quando perturbado. Em cativeiro, sua longevidade pode ultrapassar 30 anos, sendo bastante comum no comércio de aquariofilia, espécie demersal de respiração aérea. É um predador incrivelmente resistente. Possui hábitos noturnos, visão muito pobre, mas apresenta excelente senso olfativo para localizar alimentos. Fósseis de parentes anteriores foram encontrados e datam do período Triássico, que ocorreu durante o desenvolvimento inicial dos dinossauros, há mais de 200 milhões de anos atrás. O Polypterus parece um peixe triássico, parece um dinossauro. Possuem diversas adaptações, como a vesícula nadatória dividida em duas partes, sendo a parte direita consideravelmente maior, funcionando como um órgão acessório de respiração, indicando que o peixe pode sobreviver sem água por algum tempo, desde que seu corpo seja mantido úmido. Essa espécie, assim como os anabantoides, pode se afogar se for negado acesso ao ar atmosférico, respiração aérea. Não possuem pulmões verdadeiros, como os dipnoicos, mas é bem similar. Juvenis possuem hábito anfíbio, apresentando brânquias externas, que serão perdidas quando maduros, juntamente com seu modo de caça noturna, em que emergem de seus refúgios para caçar invertebrados e pequenos peixes em águas rasas, claramente indicando seu relacionamento evolutivo entre peixes e anfíbios. Tá, mas quanto custa, em média, um Polypterus? Tá, segundo a pesquisa aí que eu fiz na internet, tá, um Polypterus pode chegar a custar de R$90 a R$600, tá? Então, de R$90 a R$600, de acordo com a espécie e o tamanho, tá? Aqui foi então o texto sobre o peixe Polypterus.